Se você está acompanhando Marcos comigo até aqui, você sabe muito bem que Jesus fez 3 predições a respeito de sua morte e ressurreição. E que desde o capítulo 10, desde a sua última predição, Jesus está a caminho de Jerusalém, se preparando então para ser um sacrifício em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados. Durante toda essa jornada, nós também vimos a dureza do coração dos seus discípulos, não só deles, como também dos religiosos, de gentios, e como Jesus, através de seu sacrifício na cruz, vai resolver o maior problema do ser humano, que é o seu coração. E hoje no nosso texto nós vamos ver muito sobre isso. De um lado, a soberania de Deus e o controle absoluto de Deus nos eventos que envolvem a morte de Jesus, enquanto que do outro lado nós encontramos a fraqueza dos discípulos de Jesus, apontando assim para a fraqueza de seu próprio coração, quando eles não conseguem vigiar e ao invés de orar, eles acabam dormindo. Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez. Se é a sua primeira vez aqui conosco, se inscreva no nosso canal para você não só acompanhar a leitura de Marcos, quanto também muitos outros conteúdos que você pode encontrar aqui. E se você já está acompanhando a gente, é muito importante você lembrar de deixar um gostei para nós, de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito a gente a crescer. O YouTube vai entregar mais os nossos vídeos e isso é uma contribuição pequena, mas extremamente valiosa para nós aqui no nosso canal. E mais uma vez nós vamos ler o nosso texto, você vai fazer isso aí na sua casa, onde você estiver, e para fazer isso você só precisa pausar esse vídeo e abrir o texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e ler do versículo 27 até o versículo 52. Esse é um texto muito importante aqui nesse evangelho. Nele está talvez um dos textos mais famosos desse evangelho, que é a oração de Jesus no Getsêmani. Então faça sua leitura pausadamente, com calma, faça isso debaixo de oração, anotando frases ou palavras que chamem a sua atenção. Faça também perguntas para você encontrar as respostas dentro do texto. E quando você tiver feito tudo isso, volta aqui para nós lermos a Bíblia juntos. Desde o capítulo 10 nós temos visto essa caminhada resoluta de Jesus, firme até Jerusalém, para poder ser uma oferta pelos nossos pecados, e ao mesmo tempo nós vimos por quem Jesus vai morrer, por discípulos muito fracos, por pessoas que precisam desesperadamente de um Salvador. E nós vimos muito isso, e até o início do capítulo 14 nós vemos o cenário sendo formado para essa atitude livre e espontânea de Jesus de entregar a sua própria vida em nosso lugar. Então esse é um texto que fala muito de como Jesus ainda está no controle da sua agenda para poder se oferecer voluntariamente ou espontaneamente em uma cruz, ao mesmo tempo em que nós vamos continuar vendo a questão do discipulado através dos discípulos de Jesus e a fraqueza deles de conseguir vigiar, nem que seja 1 hora sequer, porque eles estão cansados demais para poder orar e vigiar assim como Jesus está vigilante. Lembrando que Jesus falou muito sobre vigiar no capítulo 13, ele falou que a maneira como nós vivemos enquanto estas coisas não acontecem, e ele falando a respeito das coisas do fim, é justamente a vigilância. Vigiem, porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. E isso vai ficar muito claro para os discípulos aqui nesse capítulo. Jesus então continua sua jornada até a cruz para cumprir os propósitos de Deus para nos salvar, mas ele também continua dando lições de discipulado, mostrando para os seus discípulos a incapacidade deles de fazerem isso sozinhos, de como eles precisam de Jesus. E nesse texto, mais uma vez, nós vamos ter lições muito importantes para mim e para você, por isso fica até o final desse vídeo, abra sua Bíblia e vamos caminhar por esse texto maravilhoso do Evangelho de Marcos. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes. E a primeira parte está no capítulo 14, do versículo 27 até o versículo 31. O pastor será atingido e as ovelhas serão dispersas. Olhar para Jesus como pastor e os seus discípulos como suas ovelhas é muito importante aqui no texto para a gente perceber a maneira como as coisas estão caminhando aqui. E a gente vai vendo esse crescimento gradativo de Jesus estando muito pronto para cumprir a sua obra e discípulos que não estão prontos para seguir a Jesus. Eles ainda precisam aprender muito, eles ainda precisam ser ensinados
a respeito do discipulado. E enquanto nós temos o pastor sendo preparado para ser atingido, porque a cruz se aproxima, nós encontramos Jesus falando coisas extremamente duras para as suas ovelhas, que são os seus discípulos. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Nós já vimos Jesus fazer predições a respeito de sua morte e ressurreição, mas aqui talvez Jesus faz uma das mais arrepiantes, porque ele diz diretamente para as suas ovelhas: vocês me abandonarão. E para isso Jesus cita o profeta Zacarias. E no contexto de Zacarias, a dispersão que acontece ali, da qual Zacarias fala, ela faz parte do refinamento do povo de Deus. Então Jesus prediz algo para os seus discípulos, de que ao se aproximar da cruz, os discípulos também estão se aproximando do completo abandono que eles darão a Jesus. E no final desse texto vai ser muito interessante a figura ali daquele jovem com o lençol enrolado em seu corpo. Mas nós vamos chegar lá. Aqui o que importa para nós é que nessa predição de Jesus, ou essa previsão a respeito do que vai acontecer, na verdade ainda continua sendo um cumprimento da palavra de Deus, com as ovelhas de Jesus, que são seus discípulos, sendo dispersas no momento então em que ele vai ser entregue para a cruz. E isso vai acontecer mais rápido do que a gente imagina, porque nem vai precisar Jesus chegar até a cruz para que eles o abandonem. Porque no versículo 50, quando Jesus já é preso, o texto diz que todos fugiram, todos abandonaram Jesus. Então ele nem chega à cruz de fato para que eles o abandonem. Esse abandono acontece já logo após a chegada do traidor, com aquela turma inteira para poder prender a Jesus e tratá-lo como um marginal. Eles já então cumprem aquilo que Jesus acabou de dizer, de que eles vão abandoná-lo. Mas o interessante também no capítulo de Zacarias, que Jesus está citando, é que após esse teste de refinamento do remanescente fiel, Deus vai reafirmar a sua aliança. E nós já vimos Jesus fazer isso no capítulo 14, quando ele falou sobre o sangue da nova aliança. Esse abandono dos discípulos é um refinamento para eles, para que eles cresçam no discipulado, e no final de tudo, haverá uma reafirmação da aliança de Deus, com o sangue da nova aliança sendo derramado na cruz para o perdão até mesmo destes que abandonaram a Jesus. Veja que tudo está muito conectado e o texto vai sendo trabalhado para que a gente possa enxergar essas verdades aqui diante de nós. Mas o que mais Jesus tem a dizer ainda no início do nosso texto, na nossa primeira divisão? Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Interessante, né? Jesus fala para eles assim: todos vão me abandonar. E aparece o Pedro, de novo, dizendo: eu jamais te abandonarei. Pobre Pedro, né? Mal sabe ele o que Jesus está prestes a dizer para ele. Lembrando que Pedro é a testemunha ocular de João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Por isso Pedro aparece constantemente aqui nesse evangelho. Pedro pode não ser aquele que abandona, mas vai ser aquele que nega. De certo modo, ele acaba abandonando a Jesus. E como uma testemunha ocular, nós vemos agora esse passado de um Pedro que talvez cheio de medo, cheio de incertezas a respeito de Jesus, é um Pedro completamente diferente daquele que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Para que a gente pudesse encontrá-lo ali pregando corajosamente, debaixo do poder do Espírito e correndo até riscos de vida por causa do Senhor Jesus. Mas olha só o que Jesus diz para o seu discípulo Pedro. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Pedro puxa o carro dizendo que não vai abandoná-lo. Jesus fala: não, você vai me negar. E isso vai ser ainda hoje. Não vai demorar muito, Pedro, para que você faça isso. E mesmo que Pedro insista de que não fará isso, e ele até chega a dizer: eu prefiro morrer do que fazer uma coisa dessa, e a gente vai ver que isso não é verdade, Jesus fala com certeza de que isso realmente vai acontecer. E como a gente sabe o final da história, de fato, é isso que acontece, e Pedro nega Jesus. Pedro, ele prefere a vergonha da negação
do que a coragem de assumir que é um seguidor de Jesus e correr risco de vida por causa disso, revelando assim a profunda fraqueza do coração de Pedro e a sua necessidade desesperada de que Jesus morra em uma cruz pelos seus pecados para que o seu coração seja transformado. Pedro precisa que Jesus morra por ele. Pedro precisa que Jesus mude o seu coração, porque a menos que Jesus faça isso, ele sempre será um negador. Ele sempre será alguém que se envergonha de seguir a Jesus Cristo. O pastor será atingido e as ovelhas o abandonarão. Isso faz parte do refinamento dos discípulos de Jesus, que serão perdoados por ele, porque Jesus irá diante deles e irá reencontrá-los, como ele prometeu, após a sua ressurreição. E Jesus não irá para se vingar dos seus discípulos porque o abandonaram ou porque Pedro negou. Mas Jesus irá até eles para salvá-los, para perdoar os seus pecados e para desafiá-los a uma resposta correta a quem ele é, que é a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E a segunda parte desse texto está a partir do versículo 32 até o versículo 42. O pastor ora e as ovelhas dormem. No versículo 32, nós vemos que mais uma vez Jesus se retira para orar. Ele vai ficar distante dos seus discípulos e vai fazer essa oração diante de Deus. E aqui talvez seja aquele momento mais importante de todo esse evangelho, porque Jesus está se aproximando da cruz. Então nós vamos encontrar aqui o Salvador sozinho, acompanhado de discípulos fracos, que apesar de dizer que não vão abandoná-lo e nem negá-lo, eles farão isso. Então Jesus, ele está completamente só. Ele só tem a companhia do Pai. E ele então se retira para orar e falar com Deus. E veja só, se Jesus vê a necessidade de orar em momentos que são cruciais na sua vida, imagina o que as ovelhas de Jesus precisam fazer enquanto esperam por ele. E os discípulos não estão fazendo isso. Pelo contrário, nós vamos encontrar os discípulos dormindo. E o texto diz assim, a partir do versículo 33. Levou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus se retira para orar, ele deixa os discípulos ali à parte, diz: eu vou orar sozinho. Ele leva consigo 3 discípulos que já apareceram muito aqui, João, Pedro e Tiago, e eles vão até um certo ponto com Jesus e Jesus então se retira, dizendo para eles que a sua alma está aflita, está em um abatimento profundo. Jesus é o Salvador que experimentou todos os males humanos, ele sentiu dor em seu corpo, mas ele sentiu também dor em sua alma, em seu coração. É aquilo que o salmista chama de aflições ou de terrores infernais. Jesus sente uma dor profunda em sua alma por causa da angústia que lhe toma. Jesus é um Salvador que sabe quais são as nossas dores, porque sentiu as mesmas dores que nós sentimos, seja no nosso corpo, seja no nosso coração. E ao ser tomado por essa aflição, o que ele faz? Ele vai orar. E por que ele é tomado por essa aflição? Porque Jesus enxerga uma grande onda vindo sobre ele. E essa onda é a ira de Deus, é o juízo de Deus contra o pecado. Então há uma grande justificativa do porquê Jesus se sente tão abatido em sua alma. Porque há esse grande volume de pecado para ser colocado sobre os seus ombros, para que ele possa então suportá-los sozinho. Até mesmo o pecado dos seus discípulos, que vão ficar distantes, que vão dormir, e pelos quais Jesus também vai morrer por eles. Jesus então se retira para orar, e na sua oração ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Se for possível, afasta de mim este cálice. Toda a narrativa está se concentrando no verdadeiro sofrimento de Jesus. E na sua oração, consciente das dores, da humilhação, do sofrimento que lhe espera, ele diz ao Pai: tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. É como se ele dissesse assim: Pai, não tem outro caminho, não existe um outro meio pelo qual eu possa salvar
essa legião de pecadores. Mas o detalhe nessa oração de Jesus fica por conta de sua completa submissão à vontade do Pai. Quando ele diz assim, mas não seja o que eu quero, que seja aquilo que o Senhor quer. Para Jesus, cumprir a obra de Deus é mais importante do que só aliviar as dores de sua alma, esperando por uma solução mais confortável para resolver problemas muito sérios. Jesus, ele se entrega completamente à vontade de Deus. E se os discípulos, ao dormirem, vão dizer não ao caminho da cruz, Jesus, ao orar, está dizendo sim para o caminho da cruz. Jesus não está se acovardando, Jesus não está fugindo ou planejando fugir. Jesus não está querendo abandonar ou negar o seu propósito. Pelo contrário, ele está firme naquilo que ele veio fazer. E ele diz sim para a cruz quando ora, não seja o que eu quero, mas seja o que o Senhor quer. E isso é o que deve governar as nossas orações. Nossas orações não são apenas para apresentar os nossos pedidos e esperar que Deus nos atenda, porque é obrigação dele nos atender. O nosso compromisso na oração é nos submetermos à vontade soberana de Deus, assim como nosso Salvador, no momento mais crucial de sua vida, se submeteu à soberania de Deus, à vontade de Deus sobre a sua vida. E qual é a vontade de Deus aqui? Que Jesus tome até a última gota o cálice da ira de Deus. O cálice do qual Jesus fala aqui é o cálice que aparece no Antigo Testamento se referindo ao cálice da ira de Deus. Esse cálice que deveria ser tomado por todos os pecadores, Jesus irá secá-lo até a última gota na cruz. Jesus tem consciência daquilo que está vindo sobre ele. Está vindo sobre ele o peso de uma multidão, de uma legião de pecadores. Pecadores que estavam ali com ele, pecadores que ainda iriam nascer e pecadores que ainda vão nascer depois de nós. Não importa, Jesus está levando o peso sozinho de todos os pecadores. E aqui nós vemos que a solução para transformar o coração endurecido só pode existir se houver satisfação do juízo de Deus ou satisfação da ira de Deus. É preciso satisfazer o preço do pecado. O salário do pecado é a morte, e a menos que haja morte, não é possível que nós sejamos comprados ou resgatados do pecado. Ao orar, não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer, Jesus mostra que ele está completamente comprometido com a sua missão, com o seu propósito de ser um salvador, um resgate por muitos para perdoar os pecados de uma legião de pecadores. Uma legião de pecadores que não seria capaz de tomar o cálice da ira de Deus para satisfazer a justiça de Deus e pagar o salário que o pecado tanto exige, que é a morte. A menos que Jesus morra no lugar de pecadores, pecadores não podem ser salvos dos seus pecados. Jesus então diz sim para o propósito de sua vinda a este mundo, que é morrer em uma cruz, para trazer pecadores à comunhão com Deus, através do perdão que somente Jesus pode oferecer. E aí o que acontece logo em seguida? É interessante a gente observar agora não a resposta, mas a falta de resposta dos discípulos. Nós acabamos de ler que os discípulos estavam prontos a responder quando Jesus disse, vocês vão me abandonar. O que eles falaram? Jamais vamos abandonar. Pedro disse, eu não vou te negar. E os discípulos, no final, repetem a mesma coisa que Pedro disse, que eles seriam capazes de morrer por Jesus. Mas quando nós chegamos nesse ponto que é extremamente importante, quando Jesus está mais próximo da cruz, nós vemos que os discípulos que falam precipitadamente não são capazes de responder, de dar qualquer resposta a Jesus. Pois olha só o que Jesus faz com eles. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não basta só esse momento que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para a vigilância na oração. Vigilância essa que apareceu no capítulo 13, como a maneira pela qual seus discípulos devem viver.
vigilantes, acordados. E agora Jesus encontra aqueles discípulos que ele tem ensinado que eles devem ficar acordados dormindo. E ele fala para quem? Para Pedro, porque Pedro é o homem que disse: eu morreria por ti, mas jamais te negaria. E olha o que Jesus fala com ele. Eu acho isso muito interessante no texto. É como se Jesus dissesse assim: Pedro, você acabou de dizer que morreria por mim, mas você é incapaz de ficar 1 hora acordado por mim? Como você pode dizer que é capaz de dar a vida por mim se você nem fica acordado por minha causa? Jesus dá uma lição muito dura de discipulado para Pedro, porque Pedro é o homem que disse: pode acontecer qualquer coisa, mas negar o Senhor, jamais. Pedro não nega aqui, mas ele dorme. Ele não está atento, vigilante. E Jesus fala diretamente com ele para nos ensinar uma lição muito valiosa. Por mais que nós sejamos precipitados a responder: eu jamais farei tal coisa, nós sempre precisamos nos lembrar de que nós somos mais parecidos com Pedro do que a gente imagina. Da boca para fora, nós podemos até estar prontos para oferecer a nossa vida pelo Evangelho, mas na nossa vida mais prática, mais comum, nós não estamos prontos sequer para estar diante do Evangelho por 1 hora, ou pelo menos dedicar alguns minutos para crescer mais diante da palavra, ouvindo as palavras de Jesus e obedecendo a ele. O que Jesus faz conosco é o mesmo que ele faz com Pedro. Pedro, você não pode vigiar nem por 1 hora? E ele está dizendo para mim e para você: você será capaz de vigiar nem que seja por 1 hora? Ou você vai se entregar ao sono? E aí Jesus diz: orem, vigiem, porque a carne de vocês é fraca, o espírito está pronto, mas fiquem atentos para que vocês não caiam na tentação do sono, na tentação de ficar distraído ou de querer buscar uma maneira mais fácil de seguir a Jesus. Jesus veio ensinando para eles sobre o discipulado, falando do caminho da cruz. E nós vimos já aqui que Jesus diz sim para a cruz quando ele ora: não seja o que eu quero, mas que o Senhor quer. E os discípulos aqui dizendo não para o caminho da cruz, com o seu sono incontrolável. Porque o texto continua dizendo para nós o seguinte: mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Os olhos deles estavam pesados demais. Eles não conseguiam vigiar. Jesus chama a atenção deles, se retira para orar, volta, eles estão dormindo de novo. E pela 3ª vez ele volta, eles estão dormindo de novo. E Jesus fala com eles assim: por que vocês dormem e descansam? Esse não é o momento. É momento de vigilância, é momento de estar desperto e não distraído com o sono. E o padrão de 3 na negação de Pedro é refletido aqui no padrão de 3 do sono incontrolável de Pedro e dos demais. Se vocês acham que não vão me abandonar, e se você, Pedro, acha que não vai me negar, olhem para o sono de vocês e me digam se vocês realmente não farão isso. Os discípulos dormem e Jesus quebra aquele sono, aquele descanso, dizendo: o traidor está chegando, basta. Chegou o momento, é o momento de eu ir para a cruz, é o momento de eu entregar minha vida. Os discípulos não estão prontos, mas Jesus está. Jesus está pronto para tomar o caminho final até a cruz e ser um sacrifício, até mesmo por essas ovelhas que dormem. O pastor está a caminho de sua morte por ovelhas que dormem. E o que acontece na parte final desse texto, do versículo 43 até o versículo 52. O pastor começa a ser atingido e as ovelhas começam a dispersar. Até aqui Jesus vem dando predições a respeito do que vai acontecer com ele e o que os seus discípulos farão. Jesus ora e diz sim para a cruz. Então agora chegou o momento em que o pastor de fato será atingido e as ovelhas de fato irão abandoná-lo. E a narrativa aqui começa a acelerar um pouco mais no versículo 43, quando nós lemos o seguinte: enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes
religiosos. Nós temos os líderes religiosos, o velho Israel, uma multidão armada para prender Jesus, e o texto fala Judas, um dos 12. Judas é o traidor, mas os demais são abandonadores e tem um que é um negador. Judas está traindo Jesus, mas os outros 11 estão dormindo, não estão vigiando como Jesus. Você consegue notar o quão desesperados esses discípulos são por um Salvador, de como eles precisam que Jesus cumpra o propósito de Deus para nos salvar? E o traidor que vai entregar Jesus combina com eles assim: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Até parece que Judas sabe que eles vão levar Jesus em segurança e vão levá-los para um lugar confortável. Judas sabe muito bem o que ele fez. E ele entrega Jesus com aquele famoso beijo da traição. Isso porque Judas era um dos 12. Era um que se assentava com Jesus à mesma mesa. É um que recebeu os mesmos ensinos, ouviu as mesmas palavras, experimentou o poder e a autoridade de Jesus. Ele viu os sinais e os milagres. E ele entrega Jesus com um beijo. E isso acontece no versículo 45, quando ele diz, mestre, então o beija. E no versículo 46, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos 12 puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Nós sabemos muito bem que esse que puxou da espada é Pedro. O Pedro que falou que morreria por Jesus, agora quer matar em nome de Jesus. Isso não existe. Isso não é discipulado. O homem que disse que morreria por Jesus quer se vingar de alguma forma. O homem que não conseguiu ficar acordado por 1 hora para orar, agora quer resolver os problemas com a espada? O que Jesus faz então? Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. O que Jesus está dizendo para eles é, a menos que Deus tenha permitido, vocês não poderiam vir até mim dessa forma. Tudo isso acontece porque Jesus precisa cumprir as escrituras. Ele sempre esteve no templo e eles nunca fizeram isso. Por que só agora? Porque Jesus está no controle de toda a agenda, de toda a sua jornada até a cruz. E o que ele mostra com isso para Pedro é, Pedro, não é pela espada, mas é pela morte. Pedro, não é pela espada que eu vou salvar vocês, que eu vou tomar um governo e vou restabelecer uma glória política. Não, será por meio de uma cruz. E é interessante aqui nós imaginarmos, por exemplo, Davi. Davi diante do gigante Golias, o que ele diz? Eu não vou até você com espadas, com lanças, mas eu vou no poder do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos estava com Davi. E a solução para salvar Israel vem por meio de um garoto inofensivo, que não oferecia qualquer perigo para um gigante. Jesus aqui vencerá sem armas. E aqui nós encontramos o verdadeiro Davi indo enfrentar o maior gigante de todos, que é a morte e o nosso pecado, fazendo isso sem arma alguma, mas apenas com a sua obediência, cumprindo a missão de morrer em uma cruz. E o que acontece? A aflição do pastor é acompanhada da dispersão dos seus discípulos. Quando no versículo 50 nós lemos, então todos o abandonaram e fugiram. Aqueles que acabaram de dizer as mesmas palavras de Pedro, nós morreríamos por ti, abandonam o Salvador. O pastor é entregue para a sua aflição, para o seu sofrimento, para a sua morte. E os seus discípulos, que tanto andaram com ele, o abandonam. E o texto termina com uma descrição gráfica desse abandono, em talvez um dos textos mais curiosos de toda a Bíblia, e principalmente aqui, é claro, desse evangelho, que é o versículo 51 e o versículo 52. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Muitos acreditam que esse que aparece aqui no versículo 51 e 52
é João Marcos, o autor desse evangelho. Nós começamos com Jesus dizendo que seus discípulos iriam abandoná-lo, que Pedro iria negá-lo. Nós temos Jesus orando, dizendo sim para a cruz, e os discípulos dormindo, dizendo não para o caminho da cruz. O traidor que entrega Jesus com um beijo e o velho Israel que está pronto a levá-lo à condenação e morte. E aqui nós vemos um jovem que está seguindo a Jesus, mas que ao ser perseguido pelos homens que estão prendendo Jesus, ele foge. Aquilo que eles estão trazendo sobre ele é difícil demais de suportar. As perseguições desses homens, porque ele está seguindo a Jesus pelo mesmo caminho, é algo muito difícil de suportar. O que esse jovem nos mostra é que em algum momento de sua vida ele preferiu a vergonha da nudez do que a vergonha de seguir a Jesus. Assim como Pedro também preferiu a negação do que assumir que é um seguidor de Jesus. E assim como os discípulos preferiram o abandono do que seguir a Jesus. E aí nós vemos que todos esses precisam desesperadamente que Jesus morra pelos seus pecados, pois essa é a única maneira de Jesus de fato mudar os seus corações, para que eles deixem de ser abandonadores e negadores para serem verdadeiros discípulos de Jesus. Esse texto tem um valor muito grande para nós, porque talvez em um certo momento da nossa vida, e hoje a gente pode com mais sabedoria dizer isso, nós preferimos a vergonha de ser um negador e um abandonador do que assumir a nossa fé em Jesus Cristo. A lição que importa aqui para nós é que diante da realidade da cruz, nós somos convidados a uma resposta fiel, de fidelidade a Jesus no caminho da cruz, preferindo sim segui-lo e experimentar todas as perseguições humanas que isso pode trazer sobre a nossa vida, mas jamais deixá-lo, abandoná-lo ou negá-lo. Nós podemos ser muitas vezes tentados a negar a Jesus, mas com esse texto nós somos desafiados a não fazê-lo. Aqui está a maneira correta como não devemos agir, olhando para os discípulos e aprender sobre nós e o desespero do nosso coração por salvação, mas olhar para Jesus e dizer, é assim que eu devo ser, me submeter à vontade de Deus, dizendo sim para o caminho da cruz, preferindo seguir a Jesus por esse caminho, suportando as perseguições humanas, do que abandoná-lo e deixá-lo. É isso que o texto nos ensina e é assim que o texto nos prepara para o julgamento de Jesus, a sua condenação e a sua morte. Então é isso, nós chegamos ao final de mais um texto do Evangelho de Marcos. Eu espero que você tenha chegado até aqui comigo e se chegou, deixa um comentário, deixa o seu gostei. Isso ajuda muito a crescer aqui. E se você não se inscreveu, se inscreva também no nosso canal. Te espero na nossa próxima leitura. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa seguir a Jesus por esse caminho da cruz. Até a próxima. Um grande abraço.